Bom, chegamos então à nossa última aula de termos da oração. Então, nessa aula a gente fala um pouco sobre aposto e vocativo, beleza? Onde você encontra esse assunto? No capítulo 13, no módulo 39 do material de vocês, tá certo? Bom, o que que é muito importante? Muito importante é pensar que aposto e vocativo são termos independentes, eles não completam nenhum dos outros termos da frase, né? E eles trabalham nessa perspectiva de serem somas de informações. Então, um aposto e um vocativo, eles vão aparecer na frase, geralmente atrelados a uma condição de pontuação bem específica de cada um deles, tá? Então, vamos começar pelo aposto. Bom, o aposto ele tem na sua estrutura, na palavra aposto, a gente já encontra a sua definição. Posto é particípio do verbo pôr, então quando você diz que vai olhar para um aposto, você está olhando para aquilo que foi posto de novo, certo? Para nós, essa informação gera aí aquela ideia de que então estaríamos olhando para redundâncias, ou estaríamos olhando para pleonasmos, mas para a gente, essa condição sintática não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Você vai perceber que a informação que você traz, ela tem valor estrutural, por quê? Porque ela pode explicar, resumir. Então, a função de um aposto, ela não é de redundância, tá? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Então, para que que serve um aposto? O aposto ele é capaz de explicar um termo anterior a ele é capaz de enumerar um termo que na frase precisaria dessa sequência de itens, ele gera essa sensação de lista, tá? Ele é capaz de resumir uma sequência de termos, deixando isso mais enxuto e sucinto. Ele é capaz de especificar um termo que tenha nome vago, beleza? Então, isso é aposto. Quando a gente pensa em aposto, a gente pensa em uma condição sintática que é o mais do mesmo. Então, você vai perceber que existe uma reiteração na informação. Eu vou mostrar para vocês agora esse mais do mesmo. Quer ver? Ó, presta atenção. Nesses 5 exemplos que você está vendo aí, em todos eles tem um exemplo de aposto em cada. Então, é como se você observasse assim: no primeiro vai ter um, no segundo vai ter um outro. O que que eu quero de vocês agora? Eu quero que agora você dê uma olhada nas frases e que você pense quais são as expressões que têm essa função de explicar, enumerar e tal. Tenta identificar o aposto. Vai lá. Tentou? Então vamos lá, ó. O Everest, maior monte do mundo, tem 8.890 metros. Se você usou uma lógica parecida com a minha, você deve ter percebido que maior monte do mundo e Everest são as mesmas coisas. Percebeu? Percebi, Cláudia, mas aí quem que é o aposto? É o Everest ou o maior monte do mundo? Tá, é fácil. Quem é que foi posto de novo? O maior monte do mundo. Então, esse é o aposto. Vamos de novo? Visitaremos um lugar paradisíaco, uma praia deserta no litoral cearense. Quem que é o aposto? Bom, quem que é mais do mesmo? Lugar paradisíaco e praia deserta no litoral cearense são as mesmas coisas. Quem é o aposto? Quem veio depois, foi posto depois. Uma praia deserta no litoral cearense. Beleza? O cantor latino virá Ribeirão Preto. Aí, Cláudio, eu não achei, mas eu te mostro. O aposto aqui, ó, vai ser latino. A palavra cantor e a palavra latino, elas representam uma mesma condição. Então, veja, latino, ele representa cantor. Então, latino é o aposto de cantor. Beleza? Ótimo. Comprei o combinado: arroz, feijão e batatas. Ó, faltou aqui um acentinho, hein? Deixa eu colocar o acentinho. Ó. Agora que eu tenho que me cuidar. Isso aqui não é um acento, isso aqui é uma marca, né? De som nasal. Beleza. Ó, então vamos lá. Arroz, feijão e batatas. Então, veja, arroz, feijão e batatas representa a lista que explica, né, enumera a palavra combinado. Percebeu? Carros, joias, viagens, nada alegrava. Esse nada, ele faz o quê? Ele resume a expressão carros, joias e viagens. Percebeu como é que funciona? Então, isso é um aposto. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa.
Repara só, quando eu digo que aposto é mais do mesmo, uma característica que você pode guardar na memória que vai te ajudar a resolver exercício é a seguinte: se eu quero saber se a palavra é um aposto, o que que eu faço? Eu tento substituir a palavra na frase que ela está concatenada. Por exemplo, se eu pegar a expressão Everest, eu consigo substituir sem prejuízo de sentido pela expressão maior monte do mundo? Sim. Se eu pegar a expressão lugar paradisíaco e retirar da frase uma praia deserta no litoral cearense ocupa esse lugar sem prejuízo? Sim. Ó, se eu tirar a expressão cantor e usar apenas a expressão latino, eu vou ocupar o sentido e a função? Vou. Ó, se eu tirar o combinado e colocar direto, comprei arroz, feijão e batatas, existe prejuízo? Não. Por quê? Porque é mais do mesmo, entendeu? Estou pondo de novo. E ó, não há sensação de redundância. Olha isso. Se eu tirar o nada, aí, Cláudio, eu tenho a sensação de que a lista é maior. Exatamente. Por isso, o aposto resumitivo, ele gera a sensação de que existe uma enumeração além da que foi mencionada. Legal, né? Eu acho que você está olhando para esse slide pensando assim, está faltando vírgula nisso aí. Exatamente, está faltando vírgula. Então agora eu quero te pedir um favor. Antes da gente pôr as vírgulas, eu quero que você tente usar aquele conceito. Ó, qual é o aposto que explica? Qual é o aposto que resume? Qual é o aposto que especifica? E qual é o aposto que enumera? Guarda, enumerativo, especificativo, explicativo e resumitivo. Eu vou trocar o slide e você vai colocar esses nomes aí, tá bom? Vai lá, ó. Vai juntando. Achou o resumitivo? Achou o enumerativo? Achou? Você tem dois explicativos aí. Achou os dois explicativos? E achou o especificativo, que é o nome que especifica outro nome? Então, se você achou, a gente já pode confirmar os gabaritos. Ó, no A, eu tenho um aposto explicativo. No B, outro explicativo. No C, um especificativo. Na próxima, que eu perdi o número e a letra, sei lá. Um enumerativo. E a última, um resumitivo. Combinou com o seu? Ótimo. Agora nós vamos falar de pontuação. Você pode espalhar vírgulas, pontos, 2 pontos, o que você quiser. Faz. Vou te dar 30 segundos para escolher o que você quer pôr aí de sinal de pontuação. Tá, agora que você está bem atento, faz um negócio. Eu vou usar dois pontos, em dois exemplos. Ok. Agora eu vou isolar com 2 vírgulas uma expressão. Ok. Agora eu vou usar vírgulas para separar termos enumerados. Ok. Fechou? Beleza? Se eu e você fizemos, agora está na hora da gente olhar como é que é o gabarito. Tá aqui, ó. Isolei com 2 vírgulas o primeiro, coloquei 2 pontos no segundo, não usei vírgula no terceiro, coloquei 2 pontos no quarto, mas essas, aqui eu já marquei já. Essas vírgulas que você está vendo aqui, elas também poderiam aparecer aqui, ó, tá vendo? Beleza? Cláudia, essa vírgula que você está vendo aí, ela separa termos sintáticos de funções diferentes. E tem mais uma coisa que essa parte precisa te lembrar. Você repara que o sujeito dessa frase está aqui, ó, esse aqui é o sujeito. E você repara que o verbo está no singular. O que significa? O verbo, no caso do aposto resumitivo presente, ele deixa de concordar com o sujeito e passa a concordar
com o aposto que resume o sujeito na frase. Ó, foi o que aconteceu. Ok? Cláudia, lá no segundo caso, se eu não quisesse usar os dois pontos, sim, você poderia usar a vírgula, você poderia usar até o hífen, né? Sim, poderia. Mas os dois pontos na língua portuguesa, eles desempenham três funções. A gente usa dois pontos para introduzir explicação, enumeração e citação. Então, no segundo caso, eu estou introduzindo uma explicação. E no quarto caso, eu estou introduzindo uma enumeração. É uma característica dessa marca de pontuação. Combinado? Vamos fazer assim, ó. Aposto explicativo pode ser isolado com vírgulas, pode aparecer depois de dois pontos. Aposto especificativo é o nome próprio que acompanha um nome comum, não é nome composto, é nome próprio. Então, se eu digo assim, ó, o poeta Vinícius de Moraes. Então, Vinícius de Moraes é o aposto de poeta, tá? Agora, e se eu invertesse? Porque eu sei que tem gente pensando nisso aí. E se eu fizesse assim, ó, Cláudia? Vinícius de Moraes, vírgula, o poeta, vírgula. Opa! Aí esse o poeta, ele seria o aposto de Vinícius, seria um aposto explicativo. Então pensa assim, para ser aposto especificativo, eu tenho uma característica, é um substantivo próprio que acompanha um substantivo comum, e eles podem ser permutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, tá? Beleza. Vamos falar agora do aposto enumerativo. Virá depois dos dois pontos e ele se constitui como uma lista, tá certo? E o aposto resumitivo, ele vem separado dos outros termos por uma vírgula. Combinado? Bom, eu acho que é muita informação, então eu montei um resumo. Esse é legal, dá para dar um print depois nessa tela para resolver exercício, tá? Então, o aposto explicativo, ou ele está entre vírgulas ou depois de dois pontos. O aposto enumerativo, ou ele é uma lista, ou ele está depois de dois pontos. O aposto especificativo é um nome próprio que acompanha o nome comum. E o aposto resumitivo são os pronomes nada, tudo, ninguém, que acabam resumindo as listas. Combinado? Beleza? Vamos seguir. Bom, agora a gente vai falar de vocativo. O vocativo, ele é, na frase, o chamamento. É a caracterização do destinatário. Então, geralmente, o vocativo, ele estará presente nas condições de diálogo, nas condições de carta, onde você consegue explicitar a quem a frase se destina. Não necessariamente tem a ver com o objeto, com o sujeito. O vocativo, ele é o termo a quem se destina a frase, tá? Então, ele é um chamamento, ele sempre será isolado com vírgulas, para que ele não se confunda com outros termos da frase. Nas figuras de linguagem, ele é chamado de apóstrofe, tá? Vai ser muito comum isso, por exemplo, em poesias em que você tem, né, esse eu lírico chamando, né, por justiça, por Deus, pelos mares, pelo céu, pelos homens, tá? Então esse vocativo está presente. Um exemplo, João, eu vou te esperar aqui. Veja, o João é o vocativo, é para quem eu estou mandando a mensagem. Mas o sujeito da frase, quem é? Eu. Percebe? Então são duas coisas diferentes, tá? Dá uma olhada, ó. Nem todos, Paulo, falam a verdade. Então, nesse caso, Paulo é a pessoa com a qual eu estou falando. Então, ela fica isolada da mensagem para que fique claro, né? Existe uma frase e o destinatário da frase. Tá bom? Beleza? Então, tranquilo. Vamos pensar assim, ó, eu vou colocar uma frase aqui para vocês, e eu quero que vocês, agora, diante dessa frase, vocês consigam construir algumas diferenças de estruturas. Então, vamos lá. A primeira que está aqui, ela não tem sentido algum, ó. Maria e Ana, minhas amigas, voltaram. Olha o que eu vou propor agora. Maria e Ana, minhas amigas, voltaram. Maria e Ana, minhas amigas, voltaram. Eu quero que você agora, aí, olhando para o seu videozinho, tente explicar a diferença semântica entre os dois exemplos que eu acabei de apresentar. Beleza? Então vai lá.
Conseguiu? Ó, a ideia seria você perceber o seguinte: Maria e Ana, vírgula. Esse caso aqui, ó, tá? Eu estou contando para Maria e para Ana que as minhas amigas voltaram, certo? E no segundo caso, esse aqui, ó, eu estou dizendo que a Maria e a Ana, que são minhas amigas, elas voltaram. Você pensou assim também? Então, se você pensou assim, a classificação desses termos, ela fica desse jeito, ó. Se eu considero Maria e Ana as pessoas às quais eu estou mandando essa informação, a Maria e a Ana serão um vocativo. E se eu estou explicando quem são Maria e Ana são, representam um aposto dessa frase. Viu só que coisa louca? E se sabe que se eu fosse mais maluca ainda, né, eu poderia dizer assim, ó, que esse minhas amigas aqui, que está isolado, né, esse aqui, poderia também ser vocativo. Eu poderia estar contando para as minhas amigas que a Maria e a Ana voltaram. Sabe igual discurso, quando você diz assim, e nós, minha gente, meus alunos, meus amigos, nós devemos ter fé. Então, sabe assim, meus amigos, minhas amigas, brasileiros, brasileiras, sabe? Isso é um vocativo, e eu coloquei ele ali no meio. Seria como se eu estivesse dizendo assim: a Maria e a Ana voltaram, minhas amigas. Estou contando para as minhas amigas. Mas aí seria uma loucura minha, né? Mas é possível, tá? É bem possível. Combinado? Passamos por essa fase também aí de identificar os elementos sintáticos por meio das vírgulas. Bacana, né? Vamos tentar de novo. Agora, eu coloquei uma sequência de 6 termos, 6 frases, cada uma delas tem uma classificação. Eu vou te dar 1 minuto para tentar responder cada um deles. Você vai encontrar aí aposto dos 4 tipos, tá? E você vai encontrar aí, então vai ter aposto explicativo, enumerativo, especificativo e resumitivo, tá? E vai ter vocativo também. Eu vou parar, deixar você pensar um pouquinho. Vai lá. Conseguiu? Tá. Então agora nós vamos junto, tá bom? Então vamos pensar assim, ó. Aquela menina, a Helena, ainda não almoçou. O que você acha que é isso aqui? A resposta é aposto explicativo. Deu certo aí? Então, muito bom. Helena, vem almoçar. O que você marcou aí? Vocativo. Tá aqui, ó. Dom Pedro, príncipe regente, declarou que ficava no Brasil. O que é esse príncipe regente? Bom, entre vírgulas, o que você acha que é? Aposto explicativo. Exatamente. O príncipe regente Dom Pedro declarou que ficava no Brasil. Então, Cláudia, e agora? O que é esse Dom Pedro? Ó, Dom Pedro é nome próprio que está do lado de nome comum. Nome próprio do lado de nome comum se chama, olha lá, aposto especificativo. Combinadinho? Já li vários autores. Nossa, eu tenho certeza que você acertou essa. Sequência, cara de lista, tá fácil, aposto enumerativo. Beleza? E olha lá, doces, salgados, bebidas, enfeites, tudo resumitivo. Acho, aí deu certo. Ficou bem bacaninha, né? Então, essa parte de aposto e vocativo, você deve estar pensando, tá fácil demais para ser verdade. É fácil mesmo. E não é que tá fácil demais, é que você começou a entender melhor as coisas. Por isso você consegue se comportar de uma forma diferente em relação à frase, tá bom? Você vai ver semana que vem, quando a gente juntar e começar a mostrar as diferenças. Vai ficar incrível, ó, show, tá? Vamos lá. Agora você deve ter na sua cabeça várias coisas relacionadas à vírgula, né? Quando é explicação, quando é isso, quando é aquilo, quando é aquilo. Então, eu fiz aqui uma listinha para a gente começar a organizar a vírgula na nossa vida. Então, ó, a gente colocou vírgula sempre que um termo estava fora do lugar. A gente colocou vírgula para separar os termos que são enumerados. A gente colocou vírgula para isolar o vocativo da frase. A gente colocou vírgula para isolar
o aposto explicativo da frase, e a gente colocou vírgula lá na aula de adjunto adverbial para separar circunstâncias diferentes. Correto? Então a gente fez isso tudo já. Olha só, a gente, pela lógica, a gente já passou por boa parte dos casos de vírgula e sem sofrer. O mais legal é isso. Então agora eu vou te pedir um favor. Eu já coloquei as vírgulas. Eu quero que você me diga o motivo delas, tá bom? Ó, vai devagar. Se quiser, volta aqui, dá um print nessa tela agora, sei lá, faz alguma coisa. Isso. A hora que você der o print nessa parte da tela, você volta aqui, ó. E aqui você coloca para mim, por favor, tudo que você está vendo ali das pontuações, tá bom? Então vai lá, capricha. Feito? Ó. Agora vamos começar. Ou você ou sua esposa deve comparecer à escola do seu filho. Vamos ver aqui, ó. Tem essa vírgula aqui. E agora, meu amigo, aceito ou não o emprego? Tem essas duas vírgulas aqui. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos, ó, um monte de vírgula aqui. Todos aos poucos tinham morrido. Bom não, horrível, horrível, muito triste. Foi horrível o que eu fiz. Ó. Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade que tem belas praças. Dizem muito que no Brasil os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a cadeia. Então vamos lá. Pensou? Então agora eu quero que você me diga onde é que você tem vírgulas isolando um adjunto adverbial de lugar que foi deslocado. Achou? Adjunto adverbial deslocado, pessoal, tá aqui, ó. Beleza? Excelente. Agora eu quero que você encontre para mim onde está a vírgula que isola, ou melhor, as vírgulas que isolam o vocativo da frase. Acharam? Ó, o vocativo é aqui. Aqui, né? Ó, isso aqui. Acho que a flecha ficou torta. É aqui, ó. Isso. Beleza? Bom, agora eu quero que você encontre as vírgulas que estão isolando termos enumerados. Cláudia, tem mais de uma? Tem. Ó, termo enumerado. Aqui tem vírgula separando termos enumerados e aqui tem vírgula separando termos enumerados. Perfeito? E por fim, eu quero que você me diga onde está a vírgula que isola ou as vírgulas que isolam um aposto explicativo. Achou? Seguramente. Percebeu? O que significa tudo isso? Que você foi resolvendo as coisas comigo porque você começou a entender como é que as vírgulas funcionam. E não é uma questão de energia, é uma questão de função sintática. Agora você começa a entender por que a gente entende e estuda análise sintática, para a gente entender qual é a posição dos termos na frase. Quando a gente descobre a posição dos termos, a gente descobre quando eles estão fora da posição, a gente descobre quando eles estão acrescentando informação. Então você vai percebendo que o uso da vírgula não tem nada a ver com intuição, energia, respiração. O uso da vírgula ele tem muito mais a ver com a função sintática do termo na frase. É por isso que há tanto tempo você fica ali aprendendo análise sintática um ano após o outro. Porque, na verdade, a análise sintática é meio, não é fim. É o processo que te ajuda a entender como as frases são apresentadas na língua portuguesa por meio de um raciocínio lógico. Combinadinho? Beleza? Então, gente, ó, fim de papo. Agora a gente precisa combinar algumas coisas. Você vai resolver uma sequência de exercícios, então mais voltadas a esse conteúdo. E aí, semana que vem, a gente faz um outro processo de revisão para ficar bem organizadinho todas as coisas para vocês, tá bom? Gente, caprichem, estudem bem, façam aí os exercícios com cuidado, façam os exercícios do material também, e aí na semana que vem a gente continua trocando uma ideia sobre isso. Combinado? Um abração, minha gente.